Um milionário viúvo. Um homem que jurou, com todas as forças, que nunca mais amaria. Mas tudo mudou, no instante em que ele chegou mais cedo de uma viagem e viu algo inesperado: sua filha, nos braços da nova babá. Antes de continuar, aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e contar nos comentários de onde você está assistindo. Isso ajuda muito. Foi só um momento. Um olhar rápido. Mas, naquele instante, o mundo dele balançou. E o coração que ele acreditava estar enterrado com o passado, começou a bater de novo. Kang Juncel Ferraz era o tipo de homem que impunha respeito só de entrar numa sala. Dono de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, vivia cercado por números, relatórios, prêmios e silêncio. Um silêncio pesado, que começou no dia em que perdeu seu Minji, sua esposa, durante o parto da única filha, Antonella. A dor moldou Kang Juncel em pedra. Foram 4 anos escondido atrás de uma rotina rígida. Acordava antes do sol, ia pro escritório, voltava tarde da noite. Evitava até passar pelos cômodos onde seu Minji costumava sorrir. E Antonella? Crescia cercada de brinquedos caros, babás que iam e vinham, e carinho de menos. Ele não era um homem cruel. Só não sabia mais como amar. Nem por onde começar. Valéria, sua secretária, e talvez a única pessoa a quem ele realmente ouvia, insistia que Kang Areum precisava de alguém estável ao lado. Alguém de verdade. Mas Kang Juncel já tinha mandado embora 6 babás num único ano. Nenhuma passava na prova invisível que ele mesmo criará. Nenhuma podia, mesmo sem querer, ocupar o espaço de seu Minji. Quando precisou viajar para Lisboa por 2 semanas, ele foi direto. Valéria, contrate quem quiser. Só me poupe de mais entrevistas. E foi assim, quase por cansaço, que Ioana Costa entrou na vida deles. Ioana era diferente. Tinha um olhar difícil de explicar. Algo entre cansaço e esperança. E Antonella, acostumada a se fechar diante de estranhos, se aproximou dela como se já a conhecesse de outra vida. Kang Juncel ainda não sabia, mas quando voltasse daquela viagem, o destino esperava com um pequeno terremoto. Uma mulher comum, com um coração extraordinário. E ele, que jurou nunca mais amar, ia sentir tudo de novo. Mesmo sem querer. Ioana chegou numa manhã de segunda-feira. Usava uma roupa simples, uma mochila surrada nas costas, e aquele olhar firme, de quem já viveu mais do que aparenta. Beck Sora a recebeu na entrada da cobertura com a expressão séria de sempre. Mesmo com toda a autonomia que Kang Juncel lhe deu, ela sentia o peso da decisão. Escolher alguém para conviver com Kang Areum não era só questão de currículo. Era quase um ato de fé. A casa é muito silenciosa, silenciosa demais, avisou Valéria, enquanto mostrava a sala de estar. Móveis de design caro. Tudo impecável. Mas frio. Sem um toque pessoal. Ioana apenas assentiu, observando os detalhes com calma. As janelas enormes, a escada que levava ao andar de cima, os porta-retratos, todos com fotos antigas. Seu Minji sorrindo. Mas nenhuma imagem de Kang Juncel com a filha. Ela tem 4 anos. Tá numa fase muito dela. Não gosta de barulho. Nem de perguntas demais. Mas é uma menina doce, se você tiver paciência para atravessar as camadas. Ioana deu um leve sorriso. Eu não costumo ter pressa. Não foi a resposta em si que convenceu Valéria. Foi o jeito como ela disse. Sem pressa. Sem tentar impressionar. Apenas verdade. Kang Areum estava no quarto, sentada no chão, com um livrinho no colo, quando Ioana entrou. A menina levantou os olhos, quieta, apenas observando. Oi, Kang Areum, disse Ioana, se abaixando para ficar na altura dela. Posso sentar com você? Kang Areum hesitou, pensou por alguns segundos, deu de ombros, e apontou para o espaço ao lado. Ioana sentou devagar, sem invadir, sem falar demais. Pegou o livro com cuidado, leu o título em voz baixa. Era sobre baleias. E ficaram ali, só dividindo o espaço. E o tempo. Nos primeiros dias, Kang Juncel mandava mensagens diretas do exterior. Kang Areum tá comendo direito? Teve febre ontem? Perguntou de mim? Beck Sora respondia com objetividade, mas aos poucos foi adicionando pequenos detalhes.
Kang Areum comeu tudo e pediu bis. Yoon-ana cozinhou para ela hoje. Elas passaram quase 1 hora desenhando juntas no chão da sala. Ela dormiu no colo da Yoon-ana, sozinha, sem chorar. Kang Junseo lia cada mensagem, e demorava mais do que devia para responder. Às vezes, nem sabia o que sentir. A ideia de alguém ocupando aquele espaço ao lado da filha mexia com ele, mas de um jeito que ele ainda não entendia. Enquanto isso, Yoon-ana se adaptava à casa com uma naturalidade que ninguém esperava. Não forçava a intimidade. Não tentava invadir os espaços de Pedro. Ela respeitava os fantasmas que moravam ali. Preferia construir vínculo com Antonella, no tempo da menina. E pouco a pouco, aquilo virou rotina. As duas tomavam café juntas. Viam filmes infantis. Faziam bolos, com farinha espalhada pela cozinha e risadas abafadas. À noite, Yoon-ana lia histórias para Antonella. E às vezes, mesmo depois que ela dormia, continuava ali, só observando o quarto escuro, se perguntando se aquele lar podia ser um abrigo para ela também. Não por conforto, nem por segurança, mas por algo mais profundo, uma sensação de pertencimento que ela não sentia há anos. Baek Sora notava, percebia nos detalhes, no jeito que Kang Areum olhava. Uma menina que antes parecia ter desistido de esperar, agora estava mais viva, mais curiosa, menos sozinha. Numa tarde chuvosa, enquanto esperavam a entrega do supermercado, Baek Sora puxou assunto com Yoon-ana, na varanda da cozinha. Sabe o que eu pensei quando li seu currículo? Que você era experiente demais para aceitar ser babá. Por que você aceitou esse trabalho? Yoon-ana segurou a caneca de chá com as 2 mãos, respirou fundo, e respondeu. Porque é o primeiro lugar, em muito tempo, onde eu consigo respirar. Baek Sora olhou de lado, surpresa com a honestidade de Yoon-ana. Kang Junseo não é fácil. E essa casa também não. Yoon-ana respondeu com calma, sem hesitar. Eu não estou aqui para preencher vazios. Só quero cuidar da Kang Areum e fazer o meu melhor. Enquanto eu estiver aqui. Baek Sora sentiu, respeitando aquela resposta direta. Mas, lá no fundo, algo dentro dela dizia que Yoon-ana não fazia ideia do quanto já estava mexendo com os alicerces daquela casa. E com Pedro. Do outro lado do oceano, Kang Junseo encerrava mais uma reunião no hotel quando o celular vibrou. Era uma mensagem de Valéria. Uma foto. Yoon-ana e Kang Areum sentadas no chão da sala, cobertas de tinta guache, as mãos sujas, os rostos iluminados por sorrisos sinceros. Kang Junseo ficou olhando aquela imagem por mais tempo do que queria admitir. Sentiu o coração apertar, de um jeito incômodo e, ao mesmo tempo, familiar. Aquela noite foi difícil. Quando finalmente conseguiu dormir, não foi seu Minji quem veio à sua mente. Foi o som da risada da filha. E a imagem da mulher que a fazia sorrir. Kang Junseo não avisou que voltaria antes. A última reunião em Lisboa foi cancelada e, por impulso, ele antecipou o voo. Não contou a Valéria, não mandou mensagem. Simplesmente embarcou. Em silêncio. Como se algo dentro dele soubesse que era hora de voltar. Quando o carro estacionou em frente ao prédio, ele sentiu uma ansiedade estranha no peito. Subiu direto, mala de mão nas costas. Imaginava encontrar a casa vazia, ou Kang Areum sozinha, assistindo desenho, como tantas vezes. Mas, ao abrir a porta, foi surpreendido por um som raro ali dentro. Risos. Ele parou no meio da sala. Kang Areum estava na cozinha americana, sentada em cima da bancada, balançando os pezinhos no ar. Usava um avental coberto de farinha e o rosto sujo de chocolate. Yoon-ana estava ao lado, de cabelo preso de qualquer jeito, com uma espátula na mão. As duas faziam um bolo. Ou tentavam. Mas vai virar calda, Yoon-ana. Gritava Antonella, rindo. Se colocar mais, vira sopa. Respondeu Yoon-ana, rindo também. Mas tudo bem, a gente inventa um bolo sopa. Kang Junseo ficou parado, imóvel, assistindo aquela cena. Aquilo era intimidade. Era afeto. Era exatamente o que ele não sabia que sentia falta, até ver com os próprios olhos. Yoon-ana então notou sua presença. Olhou para ele por cima da cabeça de Antonella. Não se assustou.
Apenas demonstrou uma leve surpresa contida. Senhor Pedro, não sabia que o senhor voltaria hoje. Ele tentou sorrir e pegou o celular do bolso. A reunião foi cancelada. Resolvi antecipar. Kang Areum se virou na mesma hora, radiante. Papai, olha o nosso bolo. Kang Juncel se aproximou, se agachou na frente da filha e limpou o chocolate do nariz dela com o polegar. Tá parecendo uma confeiteira profissional. Yoon-ana já lavava as mãos na pia, discreta. Kang Juncel a olhou de novo. E algo dentro dele se agitou. Uma inquietação nova, desconhecida e perigosa. Naquela tarde, tentou manter a postura de sempre, subiu pro escritório, respondeu e-mails atrasados, tentou se concentrar. Mas o riso de Kang Areum voltava como um eco constante. E junto dele, o rosto de Yoon-ana. Na hora do jantar, desceu. As duas estavam à mesa. Havia arroz, legumes e um peixe assado. Simples, mas perfumado. Yoon-ana tinha acendido uma vela no centro da mesa, só para deixar o momento mais aconchegante. Kang Juncel quase comentou algo, mas engoliu as palavras. Fiz questão de deixar um prato sem coentro, disse Yoon-ana, ainda sem olhar diretamente para ele. Kang Juncel franziu a testa, confuso. Eu nunca falei que não gosto de coentro. Beck Sora comentou por alto. Achei melhor não arriscar. Ele assentiu, desconcertado. Um detalhe simples, quase irrelevante. Mas ali, naquela casa onde cada canto ainda carregava o peso da ausência, um gesto assim era como abrir uma janela. Pequena, mas real. Mais tarde, Yoon-ana ajudava Kang Areum a escovar os dentes. Kang Juncel passou pelo corredor e parou ao ver a cena. A filha gargalhava, enquanto Yoon-ana fazia vozes engraçadas com a escova. Ele sorriu, sem perceber. Ela se apegou muito rápido. Murmurou. Yoon-ana ergueu os olhos. Crianças sabem quando é seguro se apegar, mesmo quando os adultos esquecem como fazer isso. Kang Juncel sentiu um aperto no peito. Aquele olhar calmo o desarmava. Mais tarde, já sozinho, ele andou pela casa como quem revisita um lugar esquecido. Parou na varanda. A cidade brilhava lá embaixo, viva. Mas ele estava em outro lugar, preso entre o que perdeu e o que, talvez, estivesse começando a encontrar. Na cozinha, ainda restavam rastros de farinha. Na sala, um desenho de Kang Areum com Yoon-ana. As duas de mãos dadas. E um terceiro rabisco, um homem de cabelo escuro, gravata azul. Pedro. Ele pegou o papel. Os olhos arderam. E pela primeira vez em anos, deixou que a saudade o atravessasse. Não só de seu Minji, mas dele mesmo. Do homem que um dia acreditou no amor. Antes de dormir, foi até o quarto da filha. Yoon-ana já havia se recolhido. Kang Areum dormia profundamente, o rosto calmo. Kang Juncel sentou-se na beira da cama, passou a mão devagar pelos cabelos dela, e então entendeu. Ele ainda não sabia o nome daquilo, mas sentia. E, pela primeira vez, não sentia medo. Os dias seguintes foram estranhamente calmos. Nem ele, nem Yoon-ana mencionaram o momento na cozinha ou o jantar íntimo demais. Mas havia algo novo no ar. Uma tensão leve, como quando a gente sente que algo importante está prestes a ser revelado. Kang Juncel passou a observar mais. Às vezes disfarçadamente. Às vezes nem tanto. Trabalhava com a porta do escritório entreaberta, só para ouvir os risos de longe. Yoon-ana sabia equilibrar afeto e firmeza como ninguém. Era doce, sem ser forçada. Firme, sem ser dura. Ele viu quando ela ensinou Kang Areum a amarrar os sapatos com paciência. Quando leu a mesma história 3 noites seguidas. E também quando lidou com a birra da menina, só abaixando a altura dela, falando com calma até o choro virar abraço. Kang Juncel se perguntava como ela fazia aquilo. Como transbordava cuidado com tanta naturalidade. Seu Minji também tinha esse domingo. Mas Yoon-ana não era um eco do passado. Era presença. E isso o desestabilizava ainda mais. Uma noite, Kang Juncel teve um pesadelo. Acordou suado, com a respiração descompassada. Levantou, bebeu água, mas não conseguiu dormir. Foi até a sala.
e encontrou Yoon-ana no sofá, enrolada numa manta, com um livro no colo. Ela levantou os olhos e sorriu, tranquila. Também não conseguiu dormir? Ele balançou a cabeça, sentando-se na poltrona ao lado. Pesadelos. Yoon-ana fechou o livro com calma. Os piores são os que misturam saudade com medo. Kang Jun-seo não respondeu, mas sentiu que ela entendia. Sabia, mesmo sem explicação. Às vezes eu penso que não fui feito para isso, ele murmurou. Para ser pai. Para cuidar sozinho. Tem dias em que sinto que vou errar o tempo todo. Yoon-ana ajeitou a manta no colo. Todo mundo erra. O que Kang Areum precisa não é que você acerte sempre. É que esteja de verdade presente. Kang Jun-seo ficou em silêncio. Depois se levantou e, antes de sair, disse: Você tem feito a casa parecer menos fria. Foi só isso. Mas Yoon-ana entendeu. E o coração dela bateu mais rápido do que gostaria. Na manhã seguinte, Baek-sora entrou na sala com o tablet nas mãos, pronta para mais uma reunião. Mas ao ver Kang Jun-seo distraído, olhando pela janela, girando uma caneta entre os dedos, percebeu: havia algo fora do lugar. Está tudo certo com os contratos da Aureage, Sr. Pedro. Ele pareceu voltar de longe. Sim, sim. Só estou com a cabeça cheia. Baek-sora hesitou. E arriscou. Yoon-ana é eficiente. Mas mais do que isso, ela trouxe uma paz que a Kang Areum não tinha muito tempo. Kang Jun-seo a olhou. E isso é um problema? Baek-sora sorriu, tranquila. Só se você decidir que é. Ele não respondeu. Mas levou aquela frase com ele o dia todo. Naquela noite, Yoon-ana estava na varanda da cobertura. O vento soprava leve, os cabelos soltos dançavam com o ar. A cidade, lá embaixo, brilhava, viva, mas distante. Kang Jun-seo a viu sozinha e se aproximou devagar. Bonito, né? É, às vezes eu esqueço de olhar para isso, respondeu ela, sorrindo. Você é de onde? Bauru, interior de São Paulo. Vim para cá depois da faculdade. E por que saiu da enfermagem? Yoon-ana respirou fundo. Um dia, uma criança morreu nos meus braços. E não foi culpa minha. Mas eu não consegui continuar como se fosse só mais um caso. Fui me afastando, ficando automática, e quando percebi, não conseguia mais entrar numa enfermaria sem sentir que estava sufocando. Kang Jun-seo não disse nada. Só ouviu. Ser babá pode parecer um retrocesso para quem vê de fora. Mas para mim, é como se eu tivesse reencontrado a chance de cuidar, sem medo, de um jeito mais simples, mais inteiro. Kang Jun-seo a olhou de perfil. O rosto de Yoon-ana estava sereno, mas havia ali uma dor que ele reconhecia. Não era a mesma que ele carregava, mas falava a mesma língua. Eu não sei o que você veio fazer na minha vida, Yoon-ana, disse ele, num tom mais baixo, mas não parece por acaso. Ela virou o rosto, surpresa. Veio me agradecer por cuidar da sua filha? Kang Jun-seo balançou a cabeça, firme. Vim dizer que você tem cuidado de mais gente do que imagina. Yoon-ana não soube o que responder. Mas, por dentro, algo se aqueceu. Como se, finalmente, alguém tivesse enxergado quem ela era, além das camadas. Kang Jun-seo ficou ali por mais alguns segundos. Depois se despediu com um olhar longo, silencioso. E quando voltou para dentro de casa, percebeu que o frio de sempre não estava mais lá. Naquela terça-feira, Kang Jun-seo saiu cedo, ainda antes do sol nascer. Baek-sora chegou pouco depois, mas notou algo estranho. O carro dele ainda estava na garagem. Um dos seguranças comentou que ele havia voltado do meio do caminho. Algo no rosto dele não parecia bem. Yoon-ana percebeu o clima diferente assim que acordou. Kang Areum estava mais agitada do que o normal, perguntando pelo pai, querendo mostrar um desenho novo. Yoon-ana tentou distraí-la, mas parte dela se perdia no silêncio incomum que vinha do andar de cima. Não era raro Kang Jun-seo passar o dia no escritório. Mas aquele dia estava diferente. Ele não respondia mensagens. Não desceu pro café. Não ligou nenhuma vez para saber da filha. Yoon-ana esperou Kang Areum dormir a soneca da tarde e então subiu. A porta do escritório estava entreaberta. Ela hesitou,
Mas antes que pudesse bater, ouviu a voz dele. Pode entrar. Kang Junseo estava sentado no sofá de couro. Camisa amarrotada. Barba por fazer. Papéis espalhados pela mesa de centro. E uma garrafa de uísque, ainda fechada, ao lado. Está tudo bem? Ela perguntou, com cuidado. Kang Junseo passou a mão pelos cabelos. Hoje, fazem 5 anos que a Seung-min morreu. Yoon-ana não esperava por aquilo. Ficou de pé, sem saber se aproximava ou recuava. Mas Pedro, diferente dos outros dias, não estava fechado. Estava quebrado. Eu achei que ia morrer junto com ela naquela sala. Mas fiquei. E desde então, venho tentando viver como se fosse possível. Mas não é, me acostumei com a ausência. Achei que era melhor assim. Seguro. Controlável. Yoon-ana se sentou na poltrona em frente, em silêncio. Apenas ouvindo. Eu olho para Antonella e vejo o rosto da mãe. E às vezes, eu sinto raiva disso. E depois me culpo por sentir raiva. Porque eu sei que ela é tudo que me restou. Mas a dor, ela não passa. Yoon-ana apertou as mãos entre os joelhos. Lutava contra a vontade de se aproximar. Até que disse, com a voz baixa. Não precisa passar. Mas, também não precisa carregar isso sozinho. Kang Junseo levantou os olhos e encarou Yoon-ana. Você me escuta, sem tentar consertar nada. Isso me desconcerta. Ela sorriu de leve. Eu também tenho partes que ninguém consertou. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era íntimo. Mais tarde, Yoon-ana estava na cozinha preparando um chá. Não sabia se ele aceitaria. Mas quis tentar. Enquanto esperava a água ferver, ouviu passos atrás de si. Era a Valéria. Ele te deixou entrar? Yoon-ana se virou, surpresa com a pergunta direta. Pela primeira vez, sim. Baek Sora se encostou no balcão, observando. Eu trabalho com Kang Junseo há mais de 10 anos. Nunca vi ele deixar alguém atravessar essa barreira. Desde que a Seung-min morreu, você fez isso. Sem forçar. Só, estando ali. Você tem ideia do que isso significa? Yoon-ana apertou a alça da chaleira, um pouco desconfortável. Eu só escutei. Baek Sora suspirou, sincera. Às vezes, escutar é mais corajoso do que qualquer declaração. Naquela noite, Kang Junseo não jantou com elas. Ficou no escritório até tarde. Mas antes de dormir, Yoon-ana recebeu uma mensagem no celular. Simples. Obrigado por hoje. Você ficou. E isso fez diferença. Ela leu 3 vezes antes de responder. Não sei ir embora quando alguém está desmoronando. No dia seguinte, Kang Junseo estava diferente. Mais desperto. Mais centrado. Levou Kang Areum à escola pessoalmente, algo que não fazia há meses. Quando voltou, passou pela sala, onde Yoon-ana lia enquanto esperava o almoço. Preciso sair mais tarde. Uma reunião fora da cidade. Deve acabar à noite. Mas, quero que você fique. Mesmo depois que Kang Areum dormir. Yoon-ana olhou, surpresa. A frase era ambígua. Mas o olhar dele, não. Está me pedindo para te esperar? Perguntou ela, num tom suave. Kang Junseo sorriu, quase tímido. Estou te pedindo para não ir embora tão cedo. Ela não respondeu com palavras. Mas o coração, acelerado no peito, já dizia tudo. A noite chegou. Yoon-ana colocou Kang Areum para dormir com aquela leveza de quem já fazia parte da casa. Depois desceu, ligou a TV, mas não prestava atenção em nada. Só pensava na forma como Kang Junseo a olhou mais cedo. Na voz dele, menos protegida. Ela não sabia o que esperar daquela noite. Mas também, não sentia medo. O interfone tocou às 22h10. Pouco depois, Kang Junseo entrou. Estava cansado, mas sorriu ao vê-la sentada no sofá, com os pés descalços e uma manta no colo. Você esperou. Você pediu. Ele se aproximou devagar. Sentou-se ao lado dela. Perto o suficiente para sentir o calor da pele dela. Mas sem tocar. Eu ainda tenho muitas rachaduras.
muitas dúvidas. E ainda tenho medo de me apegar a alguém que pode me deixar. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Depois Kang Junseo disse, quase num sussurro: então, a gente cuida das fissuras. Devagar, um do outro. Naquele instante, tudo em volta se calou. Nada mais pesava. Nada mais faltava. Apenas 2 corações partidos, finalmente se permitindo bater no mesmo compasso. Kang Areum fazia contagem regressiva a dias. O aniversário de 5 anos se aproximava. E Yoon Ana era parte central dos preparativos. Pedro, ainda desajeitado com esse tipo de organização, deixou tudo nas mãos dela. Só fez um pedido: que fosse em casa. Queria ver a filha celebrar, no lugar que, aos poucos, começava a ganhar vida de novo. Na manhã da festa, Yoon Ana ajudava na cozinha. Kang Areum corria pelo corredor vestida de borboleta, completamente eufórica. Kang Junseo observava de longe. Encostado na porta, encantado com o jeito dela. Yoon Ana sorria de verdade. Não era sorriso de ocasião. Era aquele tipo que vinha da alma. Por volta das 4 da tarde, os convidados começaram a chegar. Poucos, como Kang Junseo queria. Alguns coleguinhas da escola, 2 mães conhecidas, Baek Sora com marido, e uma presença que Kang Junseo não esperava, Choi Tae-yan. Choi Tae-yan era amigo de Yoon Ana dos tempos da faculdade. Enfermeiro. Trabalhava em hospital público. Veio a convite dela. Trouxe um presente simples, mas com um embrulho artesanal que Kang Areum amou. Kang Junseo viu tudo de longe. O maxilar travado. Yoon Ana sorriu ao vê-lo, o abraçou com carinho, apresentou como um amigo muito querido. Kang Junseo fingiu que não se importava. Mas se importava. E muito. Passou entre os convidados, serviu suco, conversou educadamente. Mas os olhos, sempre, voltavam para Yoon Ana e Choi Tae-yan. Eles riam juntos. Ela estava leve. À vontade. Como se dividissem um passado que ele não fazia parte. Algo em Kang Junseo começou a arder. Ciúmes. Desconforto. Sentiu-se deslocado. Dentro da própria casa. Mais tarde, enquanto Kang Areum abria os presentes, Yoon Ana se aproximou dele com um copo de refrigerante. Está tudo bem? Claro, respondeu rápido demais. Ela inclinou a cabeça, desconfiada. Antes que pudesse insistir, Choi Tae-yan apareceu ao lado. Yoon Ana, você viu o brigadeiro de pistache? É seu preferido. Meu Deus, é mesmo. Respondeu ela, rindo. Kang Junseo deu um passo para trás. Não aguentou. Subiu direto pro escritório sem dizer uma palavra. Yoon Ana notou. A alegria no rosto dela apagou por alguns segundos. Pediu licença a Choi Tae-yan e foi atrás dele. Bateu na porta, mas não esperou resposta. Kang Junseo estava encostado na janela, de costas, olhando a cidade lá fora. Você está bravo? Por que eu estaria? Porque um amigo meu veio à festa da Antonella. E você não gostou de ver a gente conversando. Kang Junseo virou o rosto, impaciente. Não é sobre ele. É sobre o jeito como você sorri para ele. Como se existisse um lugar onde eu não entro. Yoon Ana cruzou os braços. Você está com ciúmes. Ele desviou o olhar. Yoon Ana, eu achei que a gente estava construindo algo. Estamos. Mas isso não quer dizer que eu vou apagar tudo que fui antes de você. Eu não sou uma página em branco, Pedro. Eu tenho história. Amigos. Kang Junseo passou a mão nos cabelos, frustrado. Eu só não sei lidar com isso. Nunca precisei competir por nada. E agora, tudo que envolve você me tira o chão. Yoon Ana se aproximou, parou bem na frente dele e falou, com firmeza, mas sem perder a calma. Então começa confiando. Eu estou aqui com você. Eu esperei naquela noite, lembra? E eu não teria ficado se não fosse real. Kang Junseo baixou os olhos. O orgulho, que sempre o protegera, cedeu um pouco. Ele tocou o braço dela com suavidade. Me desculpa. Yoon Ana assentiu, tranquila. Tudo bem sentir ciúmes. Só não me afasta por causa disso.
Ele a olhou com sinceridade, os olhos cansados de tanto evitar sentir. Eu não quero te perder. Nem suportar a ideia de que alguém possa te levar de mim. Yoon-ana respondeu, firme e doce ao mesmo tempo. Ninguém pode me tirar de onde eu escolhi estar. E naquele instante, Kang Jun-seo acreditou. De verdade. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora e Kang Areum dormia com as mãos ainda sujas de glacê, Yoon-ana e Kang Jun-seo ficaram sentados na varanda. Não falaram sobre Choi Tae-yan. Não tocaram no assunto ciúmes. Apenas ficaram ali, dividindo silêncio. Mas agora aquele silêncio era diferente. Era deles. Desde a festa de aniversário, algo entre eles mudou. Não havia mais máscaras. O jeito como Kang Jun-seo olhava para Yoon-ana, e como ela o escutava, dizia tudo. A tensão que antes era sutil agora tomava conta de cada gesto, de cada espaço entre uma palavra e outra. Kang Jun-seo passou a ficar mais em casa. Mesmo com o trabalho apertando, às vezes ele saía do escritório só para ver as duas brincando no tapete da sala. Outras vezes, aparecia na cozinha perguntando qualquer coisa boba só para estar perto. Yoon-ana fingia que não percebia, mas cada passo dele era sentido, como um chamado. Numa noite, enquanto guardava os brinquedos espalhados pela sala, Kang Jun-seo apareceu na porta. Estava com a camisa dobrada no braço, o cabelo bagunçado e o rosto cansado, mas com um brilho no olhar que ela já sabia reconhecer. Vai descansar um dia desses? Ela perguntou, meio rindo. Descansar me faz pensar. Pensar me faz lembrar. E lembrar ainda me dá medo. Yoon-ana guardou os últimos blocos, se levantou e caminhou até ele. Você ainda sonha com ela? Kang Jun-seo hesitou. Menos do que antes. Mas quando sonho, é sempre o mesmo momento. O hospital, o silêncio, a última vez que ouvi a voz dela. Foi por viva voz. Ela disse que ia ficar tudo bem. E eu acreditei. Mas eu não estava lá quando ela se foi. Yoon-ana olhou com ternura, os olhos marejando sem ele perceber. A dor não é culpa sua, Pedro. Você não a abandonou. Só acreditou que teria mais tempo. Ele deu um passo para frente. Respirava mais rápido. E se agora eu estiver errando de novo? E se eu estiver me deixando envolver com você só porque tô carente, confuso, querendo um alívio? Ela apertou as mãos, lutando contra a emoção. E se não for isso? E se o que você tá sentindo for real? E se tiver algo aqui que a gente não escolheu, mas chegou mesmo assim? Kang Jun-seo a encarou, tão perto que Yoon-ana podia sentir a respiração dele. Você me assusta, Yoon-ana. E você me desmonta, Pedro. Ele ergueu a mão e tocou o rosto dela. Passou os dedos pela bochecha até chegar no queixo. O toque era leve, como quem ainda pede permissão. Havia desejo ali. Mas também medo. Eu não planejei isso, ele sussurrou. Nem eu. E então Kang Jun-seo a beijou. Um beijo calmo, profundo, cheio de hesitação e entrega. Os lábios se buscaram como quem se reencontra depois de muito tempo. Ele segurava o rosto dela como quem segura uma decisão difícil. Quando se afastaram, ficaram ali, com as testas quase encostadas, os corações disparados. Isso não devia ter acontecido, ele disse, mas a voz não tinha convicção. Mas aconteceu. Yoon-ana respondeu, firme, mesmo com o coração acelerado. Kang Jun-seo passou a mão pelos cabelos, se afastou, foi até a janela tentando respirar. Eu tenho medo de te machucar. Medo de repetir os mesmos erros. De usar você como fuga. E não quero isso. Você não merece ser o remendo de uma história quebrada. Yoon-ana se aproximou devagar. Eu não sou o seu passado. Eu sou o agora. Só vou ficar se você me quiser inteiro. Sem me comparar. Sem me projetar. Só. Como eu sou. Kang Jun-seo a olhou em silêncio. Sentiu. E aquilo bastava. Ela deu um passo para trás. Eu vou dormir. Boa noite, Pedro. Ele ficou ali, parado, vendo ela subir as escadas. Quando ela desapareceu da vista, Kang Jun-seo fechou os olhos. O peito cheio. O corpo pulsando. Alguma coisa dentro dele tinha despertado. E não dava mais para fingir que não estava sentindo. Na manhã seguinte, Yoon-ana acordou cedo.
Desceu antes de Antonella, preparou o café. Kang Junseo não aparecia desde o beijo. O silêncio dele não era grosseiro, mas pesado, como se estivesse digerindo algo que mexia com ele por dentro. Ela respeitou. Fingiu que nada tinha mudado, mesmo que tudo tivesse. Quando Kang Junseo surgiu na cozinha, estava sério. Acenou um bom dia breve, pegou o café e saiu direto pro escritório. Sem palavra. Yoon-ana continuou com a rotina. Levou Kang Areum para a escola. E ao voltar, soube o que precisava fazer. Subiu até o escritório com uma mochilinha nas costas. Kang Junseo tirou os fones quando a viu. O rosto dela estava sereno, mas decidido. Eu vim me despedir, Pedro. Ele se levantou num pulo. Vai embora? Ela assentiu. Eu não quero ser dúvida na sua vida. Eu senti que estava ficando. E isso assusta, até pra mim. Mas eu não tô aqui pra te forçar a nada. Nem a mim mesma. Kang Junseo se aproximou. Yoon-ana, espera. Eu gosto de você. Eu gosto da Antonella. Mas eu preciso de coragem, Pedro. De presença. E você ainda parece preso em tudo que ficou pra trás. Kang Junseo passou a mão no rosto. Tenso. Você acha que eu não sinto? Eu sinto. O problema é que sentir sempre foi o que mais me destruiu. Ela tocou o peito dele, bem no centro. Então talvez esteja na hora de deixar esse sentimento construir, em vez de te proteger do que já passou. Ele abaixou a cabeça. Yoon-ana respirou fundo. Deu um beijo leve na bochecha dele. Se um dia você souber o que quer, me procura. Não por impulso, por escolha. E saiu, sem olhar para trás. Os dias seguintes foram estranhos. Kang Junseo tentou se distrair, mas nada encaixava. A casa voltou a ser silenciosa, pesada. Kang Areum perguntou por Yoon-ana no segundo dia. Depois no terceiro. No quarto, chorou para dormir. Kang Junseo ficou ao lado da cama dela, vendo a filha soluçar. Ali, o vazio atingiu diferente. Não era mais sobre seu Minji. Era sobre tudo o que ele estava perdendo agora. O que estava afastando. Por medo. Percebeu que durante anos ele sobreviveu. Mas nos últimos meses, com Yoon-ana ali, ele viveu. Baek Sora percebeu. Entrou no escritório, viu Kang Junseo calado, encarando uma foto da filha. Yoon-ana era um sopro de ar, disse ela. Você deixou esse ar entrar. E agora quer voltar a sufocar? Ele não respondeu. Mas as palavras ficaram. Naquela madrugada, Kang Junseo não dormiu. Pegou o carro antes do sol nascer e dirigiu até o bairro simples onde Yoon-ana morava. Não tinha certeza do número, mas reconheceu a fachada quando viu a bicicleta infantil na varanda e os vasos mal cuidados na janela. Parou. Desceu. E antes que pudesse bater, a porta se abriu. Era Yoon-ana. Com uma blusa larga, o cabelo preso num coque frouxo, e um olhar surpreso, mas calmo. Pedro. Ele a olhou por alguns segundos. O coração disparado. Eu não vim por impulso. Eu vim por escolha. Ela ficou em silêncio. Eu tive medo. Medo de perder o que já perdi. Medo de te machucar. Medo de amar de novo. E ser destruído de novo. Mas o maior erro seria fingir que nada disso está acontecendo. Só porque é difícil. Kang Junseo deu um passo. Depois outro. E agora, Yoon-ana ouvia. Sem tentar consertar nada. Só ouvindo. E ele, finalmente, estava pronto para ficar. Eu não quero que você vá embora da minha vida, Kang Junseo disse, com a voz firme, mas o olhar vulnerável. Não quero que a Kang Areum cresça lembrando de você como uma fase. E não quero passar mais um dia fingindo que não me importo. Porque eu me importo. Com você. De verdade. Yoon-ana cruzou os braços, tentando conter o que sentia. A garganta apertada, os olhos marejados. Pedro. Isso tudo é muito. Eu te amo, Yoon-ana. Ela regalou os olhos, surpresa. Kang Junseo não desviou o olhar nem por um segundo. Eu te amo. E não sei se vou saber fazer tudo certo. Mas quero aprender. Quero tentar com você. Do seu jeito.
no nosso tempo. E se você ainda quiser, volta para casa. Não como babá, mas como parte disso que a gente pode construir junto. Antes que Ioana pudesse responder, uma voz doce surgiu atrás dela. Papai? Era Antonella, ainda com pijaminha, os olhos inchados de sono, esfregando as mãozinhas no rosto. Kang Juncel se ajoelhou, abrindo os braços sem pensar. Ela correu até ele e o abraçou com força. A gente pode voltar para casa, papai? Kang Juncel olhou para Ioana. Ela estava com os olhos cheios d'água, o queixo tremendo. E, enfim, ela sorriu. A gente pode, respondeu, com a voz embargada. Se for juntos, eu volto. Kang Juncel segurou a mão dela. Firme, mas com cuidado. Como quem segura algo precioso. E naquela manhã simples, sem discursos ensaiados, sem promessas impossíveis, os três começaram uma nova história. Não perfeita, mas de verdade. Com erros, aprendizados, afeto e coragem. A história de quem escolheu ficar mesmo com medo. De quem decidiu construir, em vez de fugir. De quem acreditou que o amor não apaga o passado, mas pode escrever um novo capítulo. Se essa história também tocou seu coração como tocou de Kang Juncel e Ioana, se inscreva no canal e acompanhe mais histórias reais, intensas e cheias de sentimento como essa. Quem sabe a próxima não é aquela que vai marcar você também.